Olá, boa noite. Espero que todas estejam bem. Estamos aqui nesse encontro muito especial para fazer o lançamento virtual do Diário da Maturidade, um projeto nascido neste outono do Hemisfério Sul e tecido com muito amor, sabedoria e entrega pelas mãos de 4 autoras incríveis, mulheres maduras que compartilharam sua poética, seu conhecimento e seus ensinamentos através de textos que fazem parte desse material. Então, eu passo agora, a palavra para Marisa, que foi a idealizadora. Marisa Sanabria. Então, queridas, boa noite a todas, obrigada pela presença de vocês. Então, esta proposta de um diário era uma proposta que eu já tinha há um tempo e eu sou grata às meninas que abraçaram um pouco a ideia e que aceitaram a ideia e se entusiasmaram, né, com essa possibilidade, né? E eu queria um diário porque acho que a maturidade é um tempo não só de parcerias, e por isso eu convidei pessoas queridas, né? Não só de parcerias, sino né? De intimidades consigo própria, né? De tempos de silêncio, de tempos de reflexão, de tempos de um olhar distanciado sobre as coisas, né? E o diário vai dar a vocês essa possibilidade, porque vocês vão poder escrever, né? Responder algumas questões, enfim, é uma coisa interessante, né? Porque essa interlocução consigo próprio, né? Essa interlocução com quem eu sou, né? E então, a partir daí, nós começamos a costurar e organizar essa possibilidade, e cada uma de nós escreveu desde sua perspectiva. A gente dividiu nas estações, porque estamos falando de ciclos da vida e de um ciclo muito singular, de um ciclo que é o ciclo da maturidade, onde certas decisões são irreversíveis, né? Na maturidade, algumas decisões não têm volta atrás, né? Não tem como voltar, não tem como. Bom, e então cada uma das meninas escreveu desde uma perspectiva, desde a alma, desde o coração. E eu queria comentar para vocês que eu escrevi sobre a Naná Buruquê. É para mim completamente novo, porque é uma representação arquetípica que eu não tenho nenhuma familiaridade, né? E comecei a pesquisar, já tem 1 ano e meio, uns 2 anos, e aí fiquei muito impactada com essa mulher, né? Essa mulher que mexe no barro, que moldeia o barro, que está no pântano, que habita o pântano, enfim. Então, olha, alguém mais, desculpem, eu vou tentar fazer entrar alguém aqui. E essa mulher também que fala desde o lugar da anciã, né? Desde o lugar da anciã, desde o lugar de quem vive, convive e aceita a sua ancianidade como fazendo parte da existência, né? Então, é um pouco isso. O diário tem as ilustrações da Raquel, e então está muito, muito bonito, como vocês viram, as que já viram e as outras vão receber. E eu vou ir passando a palavra às meninas para elas ir comentando um pouco, né? E eu tinha pensado em passar para a Adriana, né? E depois a Adriana para a Heloísa e depois assim. E quem vai fechar depois vai ser a Raquel. Adriana, cadê você? Estou aqui, Marisa. Me achou? Sim, te achei. Então, boa noite a todas.
Muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. É uma honra estar com este grupo, a convite inicialmente da Marisa Sanabria, juntamente com a Heloísa e com a Inês, com Raquel. Um trabalho que me deu muito prazer, muita alegria, muita satisfação de ter conseguido concluir esse trabalho. E eu falo da perspectiva de uma médica, de uma ginecologista com quase 40 anos de experiência em trabalhar com mulheres. E nos últimos 10 anos eu tenho me dedicado muito à fase da maturidade, né? Depois dos 40, quando a mulher faz a travessia da menopausa, e todos os desafios. Toda fase da mulher é um desafio, vamos combinar, né? Não é só a menopausa. Mas a menopausa ela passa a ser um desafio maior, como a Marisa colocou, porque às vezes a gente toma atitudes aí que não tem como, ou pensamentos, ou tomadas de decisões, etc., que não tem como a gente voltar, não tem tempo mais para voltar atrás, né? E eu tenho a grata experiência de ver essa ciclicidade, mesmo nas mulheres já maduras, mesmo nas mulheres que não estão menstruando mais. Então, que elas passam por invernos, às vezes rigorosos, doloridos, difíceis, mas eu vejo, eu observo, eu sinto, eu percebo essas mulheres desabrocharem numa primavera, num um verão maravilhoso, né? Ter a sabedoria do outono. Então, eu vejo toda essa poesia na depois da menopausa nas mulheres. Vejo com os olhos, eu sinto com é muito real isso. É poético, é real e é mágico. Como diz a Magui, é mágico. Então, eu só tenho a agradecer por participar dessa experiência. Espero que vocês desfrutem muito desse diário e muito obrigada. Eloísa, Então, boa noite a todas. Primeiro, também gostaria de agradecer a presença de vocês, porque são tantos convites nesses tempos, né? E vocês escolheram estar aqui com a gente nesse momento. Então, fica aqui a minha gratidão. E falar que como foi gostoso, assim como comentou a Adriana, participar desse projeto, né? A Marisa nos convocou para a gente fazer esse diário e com pessoas muito queridas, né? Acho que de todas aqui, a mais antiga na minha vida é a Inês, né? Com muitas experiências interessantes, né, Inês, que nós já tivemos. Mas todas muito queridas, uma alegria estar com a Marisa nesse projeto, né? A gente tem vários projetos juntos, esse é mais um que me trouxe muita alegria. Raquel, que é a outra mãe, né, do Oráculo dos Portais Iniciais de Maria Madalena, que conseguiu colocar na arte dela tudo que eu canalizei quando eu escrevi esse trabalho. Adriana, que é a minha médica também, querida. Então, foi muito gostoso, muito prazeroso, né, esses meses de preparação. E o que que fica é o seguinte, eu sempre tive diário, desde dos 10 anos de idade. Eu escrevia daquele jeito assim, querido diário, hoje foi um dia assim, assado, né? Escrevia desse jeito. E continuei escrevendo ao longo da minha vida, né? E a gente percebe hoje uma retomada ao hábito de escrever. Isso está claro, né? A gente está vendo que, até comentei isso no dia do lançamento presencial, e que no Japão é o país que tem o menor índice de pessoas com demência, e uma das causas é porque eles escrevem muito. Essa conexão, né, da mão com o cérebro, essa coisa artesanal. Se a gente reparar, a letra da gente vai ficando feia. Essas gerações novas, né? As letras estão um horror, porque é tudo digitado. Então, a ideia é mesmo abrir esse espaço, né? A gente, feito Marisa falou, a gente dividiu, a gente se baseou
nas 4 estações do ano, porque a gente não quer que a nossa vida seja regida por um calendário gregoriano cheio de quadradinho, né? A gente está mais para a roda do ano, lembrando dos equinócios e dos solstícios, né? Essa coisa mais circular que tem a ver com a gente. E em cada estação do ano, cada uma de nós escreveu uma crônica. Eu optei por falar a parte do meu coração, porque eu fiz recentemente a formação como mentora de coerência cardíaca no Instituto HeartMath da Califórnia. Eu estou trabalhando com coerência cardíaca e trouxe também o meu olhar como mother, né? Eu fiz toda a formação com a Miranda Gray, então, eu trouxe também os arquétipos que a Miranda Gray traz para a gente, né, a relação dos nossos ciclos com as estações, né, da natureza. E foi muito gostoso escrever. Eu fiquei encantada com as crônicas de cada mulher, né? A Marisa trouxe aí esse grande mito. A Inês, eu sou apaixonada com mitologia grega, e a Inês criou cartas, né, entre Perséfone e Deméter, né, entre mãe e filha. Então, a Adriana trazendo a experiência de consultório. Então, gente, assim, é uma delícia ler. A gente lê assim no minuto. E o mais gostoso vai ser vocês se permitirem escrever, usar esses espaços, né? Porque a Marisa criou alguns exercícios assim para provocar vocês, para criar em vocês essa vontade, esse desejo de escrever. E eu achei muito interessante outro dia, porque eu fui tomar um café com umas amigas que me encomendaram o oráculo não, né, o diário, e aí uma delas levou de presente para cada uma um lápis todo bonitinho, com bichinho na ponta, que falou que era para incentivar a gente a começar essa escrita. Então, eu espero que vocês curtam bastante, porque está muito gostoso, né? E mais uma vez agradeço aí, né, a confiança da Marisa, o companheirismo das meninas. Eu acho que cada vez mais a gente está vendo mulheres se unindo para poder publicar livros. Eu acho fantástico que a gente cresce junto, uma ajuda a outra, uma dá o braço para a outra, né? E a gente tem muita coisa para compartilhar uma com a outra e aprender junto. Então, eu espero que vocês gostem bastante disso, né? A primeira tiragem já esgotou, aí tivemos que correr para mandar fazer mais. Nós estamos com os últimos dessa primeira tiragem, né? E essas meninas foram teimosas, porque eu falei para fazer mais, eu fui a única, e elas, não, isso é suficiente, né? Mas, enfim, sinal que deu certo, que tá bom, eu espero que vocês curtam bastante. Muito obrigada. Inês, Inês, você está me ouvindo? Parece que a imagem dela, Marisa, congelou. Deu alguma coisa na internet dela lá. Ah, eu estou vendo, sim, que a Tá imagem vendo? está Acho congelada. que ela está entrando novamente, Marisa. Que coisa, gente, hoje a internet está difícil com a gente, não é? Bom, Raquel, se Inês, você quiser, você fala e depois a Inês fala, não tem problema. combinado então. Então eu vou falar. Vou É, colocar aqui voltei, os. Raquel. Ah, Ah, voltou muito bom, conseguiu linda, voltar. Eila. Ótimo. Logo na minha hora, a porra da internet cai. Gente, obrigada, né? Travou. Travou outra vez. Travou outra vez. Oh, meu Deus. Inês, Oi, agora. oi, voltou? Voltou. Então, é porque eu estou no celular. Uhum. Travou outra vez.
Será que se a Raquel, gente fechasse as nossas câmeras só enquanto ela fala e depois a gente volta, melhora, Marisa? pode ser, pode ser. Vamos fechar a ver se não a Raquel apresenta, né? Aí, a Inês apareceu. Fala, Inês. Voltei. Voltou, Sim, Inês. tá. Bom, falar rápido, né? Dois grandes agradecimentos. Primeiro, ao convite que Marisa me fez, a esse grupo maravilhoso, né? De estar junto com essas meninas ótimas. E, em segundo, agradecer vocês que estão nos dando o que nesse precioso, o tempo. Então, o tempo de vocês, a disponibilidade e a escolha por estarem aqui. Eu acho que esse projeto é um projeto muito interessante e eu o Tá picando, né? beleza do projeto está no fato de que nós estamos, na verdade, criando agora 200 livros diferentes, porque cada hora que uma escrever, ela está se tornando coautora. E isso é o mais bonito que um autor pode pensar: ter no seu leitor um parceiro, né? Ter no seu leitor um coautor. Então, a observação de cada uma de vocês, Raquel, deixou espaço para vocês colorirem, desenharem, fazerem colagens. Então, o diário está lúdico, ele está belo e pleno de espaços de coautoria. Eu assisti uma palestra esses dias e o autor da palestra é um escritor. Ele estava lançando um livro que diz: escrever é humano. Por que ele fala isso? Porque você escreve a partir do sentimento. O computador escreve a partir de frequência de palavras. Então, escrever verdadeiramente é humano. E é por isso que esse diário é uma proposta de resgate da nossa humanidade, da nossa individualidade e da nossa essência. Eu acho que eu acho não, eu tenho certeza que eu posso falar em nome de todas as autoras, e aí a Raquel é autora conosco, porque o texto visual dela é que deu a beleza, né, para esse invólucro maravilhoso para os nossos textos. Nós, autoras, temos certeza que vocês vão se divertir e vão gostar de estar junto conosco nessa parceria. Então, gente, obrigado por estarem aqui, obrigado por se interessarem em buscar a alma de vocês. Raquelzinha, seu microfone.
Que delícia de falas de vocês, sempre muito inspiradoras. Bom, uma honra ter sido convidada pela Marisa para fazer a poética visual de um material com tanto conteúdo, com tanta beleza, com tanta sensibilidade e com tanta sutileza, né? Que passa, permeia entre as palavras. Então, eu vou passar um pouquinho, eu vou compartilhar a tela para quem não conhece o diário. Esse aqui é o Diário da Maturidade, que nasceu gloriosamente neste outono, no Hemisfério Sul, como já falamos, e foi uma alegria poder tecer juntos. Então, quando eu comecei a desenvolver a criação visual, e eu me vi, né, lendo os textos, né, dessas mulheres que eu já admiro e já conheço há algum tempo, e lendo a poética de cada uma, a surpresa do que cada uma trazia também através de suas histórias, eu senti tudo como se fosse uma grande trama, né, um grande tecido. E isso foi uma ideia que veio para criar essa identidade visual do diário. Então, assim, na mesma forma que essas 4 autoras teciam juntos as histórias de cada estação, me veio muito essas anciãs tecedoras que estão presentes em tantas histórias, né, em várias culturas, essas tecelãs dos fios da vida, das histórias do mundo e dos destinos. Então, esse tecer da nossa própria vida, ele está representado por todas as ilustrações, por todo o diário, e cada estação, cada senhora da estação, eu falo que são as senhoras, né, das estações, elas trazem em si elementos muito simbólicos que representam esse ciclo, né, de expansão e contração, que é tão do universo, que é tão das estações. Então, eu vou colocar um pouquinho aqui, algumas imagens, só para vocês conhecerem um pouquinho desse trabalho, né, do registro visual, mas que tentou trazer de uma forma, de uma poética visual, um conteúdo tão rico. Mais tranquila de ouvir sua opinião. O conteúdo tão rico que está presente em todos os textos. Então, eu vou compartilhar um pouquinho, só para vocês, né? Já conhecem as autoras. E vocês estão vendo as imagens? Sim, sim, Raquel. Sim. Então, esse é o Diário da Maturidade, essa é a capa. É um formato escolhido por nós, é um formato é um pequeno, né? De forma que possa caber na bolsa, na mochila, na gaveta, na pasta, para que seja esse lugar mesmo de compartilhar preciosidades, insights, o que permeia e perpassa os nossos corações. Então, esses fios que passam por todo o trabalho são esses fios formadores dessa trama maravilhosa da diversidade também, que tecem os nossos sonhos, os mergulhos, as reflexões, as criações e os universos particulares de cada um. E que esse processo de escrita, que na realidade é um encontro de si mesma, possa também trazer cura, possa trazer tempo, possa trazer respiro, possa trazer presença também. Então, vou apresentar rapidamente, né, só para vocês entenderem um pouco a iconografia, e a Inês partilhou que cada senhora de estação ela tem uma pedra relacionada a si. Então, todas as ilustrações têm esses fios que passam, que eles perpassam por ela nessa dança das estações, né, uma espiral infinita. E para as senhoras também trouxe o simbolismo da lagarta, né, que se transforma em borboleta nessa ciclicidade. Então, o outono é uma lagarta, né, que esse momento que começa esse recolhimento,
né, esse aconchego, esse silêncio, esse deixar ir. Então, a senhora, ela entrega para a próxima estação, né? As folhas, elas entregam as tramas da vida. A senhora do inverno, né? Ela já recolhe os tecidos, a lagarta já virou um casulo, né? Já está naquele momento da morte simbólica, que todas essas fases a gente passa pela maturidade, né? A morte simbólica, e recolhendo e tecendo os fios, e separando os fios que vão ser, né, que podem ser utilizados numa nova etapa, entregando novamente para a nova estação, né, a continuidade dessa história, dessa teia infinita. E a Senhora da Primavera, que é quando a borboleta rompe, a crisálida, que simboliza depois da noite escura, aquela noite silenciosa, escura, profunda, e sempre tem um momento da esperança, em que nasce novamente a esperança. E essa Senhora da Primavera simboliza isso, que é quando ela, com toda delicadeza, ela preserva o tempo da borboleta sair da crisálida, porque ela tem o seu tempo também. É o processo da presença e do respeito ao processo. E ela também entrega novamente para a Senhora do Verão, que aí já é a abundância, né? Já é a borboleta, já é a plenitude. E é né, a natureza, a própria natureza, essa força do feminino ancestral né, que é fértil, que é exuberante, que é sábio também, que carrega toda essa abundância da própria natureza. Então, essas foram as artes desenvolvidas, e o diário, como elas, né, já conversaram, ele é dividido em blocos, são 4 blocos, que têm essas preciosidades dos textos de Marisa, de Inês, de Heloísa e de Adriana. Tem espaços para leitura, para escritas, com algumas frases escolhidas também de mulheres sobre o universo feminino. E tem também, no final de cada bloco, de cada estação, tem as páginas que são em branco, também para que seja um momento de colagem, de desenho, de expressão, que seja esse espaço todo desse diário, que seja um momento de preciosidade para vocês. E aqui eu vou até depois diminuir, depois se alguém quiser, é o contato para quem quiser adquirir, é com a Ana, lá da Casa das Matrioscas. Depois a gente pode distribuir esse QR Code entre os grupos, que esse você entra em contato diretamente com ela pelo WhatsApp, que é enviado para todo o Brasil. Eu passei um pouquinho Importante falar rápido. o preço, Raquel, né? Ah, tá. É 68 Até o dia 10 de abril. até o dia 10 de abril, R$ 68, E é preço mais o especial de frete. lançamento. Isso, dia especial de lançamento, mais o frete. A partir do dia E 11 é R$ 75. exatamente, a partir do 11, R$ 75. E gostaria só de falar um pouquinho, passar um pouquinho a bola para a Inês, só para falar rapidinho dessa associação das pedras, que eu achei muito bonito, assim, porque cada senhora de cada estação, ela carrega todo um simbolismo, né, de expansão, de recolhimento, e um simbolismo visual da roupa, dos gestos corporais, do cabelo. E aí a Inês trouxe também essa questão das pedras. Eu só gostaria de passar um pouquinho a bola para ela falar um pouquinho sobre por que a pedra de cada estação. Inês? Põe a imagem da deusa, porque aí eu acho que vai ficar mais claro.
Então, a de outono é como se fosse, todas elas, vamos começar, todas essas representações são de mulheres que já fizeram o para casa básico, né? Já tiveram filho ou não, já montaram suas casas, já teceram as tramas do profissional, da vida. E esse momento é um momento de evolução, que a gente não vai parar de evoluir nunca, né? Nem durante e depois da morte, mas é um período de autorreflexão, de escutar-se. Então, a de outono, a gente pensou, eu e Raquel pensamos na Milk, que é uma pedra muito feminina, ela tem uma energia de aconchego da grande mãe. Então, a do outono é uma mulher que sabe o que ela quer e que já venceu as batalhas da vida. A Milk é como se fosse o lugar onde a águia, que é, segundo o xamanismo guardiã do portal leste, onde o sol se nasce. A águia é o único animal que consegue olhar para o sol, né? Então, é o despertar da grande sabedoria. Então, aí eu intuí que a representação dessa mulher de outono em paz consigo mesma, com as batalhas que ela já passou e com as que ela ainda irá para passar, vai trazer esse despertar, esse florescer e esse oferecer da sabedoria que ela adquiriu. A Milk é um quartzo e ela tem uma concentração muito grande de titânio. Então, ela não é transparente, ela é leitosa. E quando a gente coloca essa pedra de frente para o sol, ela abre uma estrela de 5 pontas. É de uma beleza ímpar, e estar com essa pedra te dá uma paz interior absurda. A Raquel, na delicadeza do desenho da Raquel, colocou a Milk ali no brinquinho da nossa deusa. Vamos para a próxima, Raquel. A celestita é uma pedra prima da ametista. Todo mundo conhece a ametista. A formação da celestita é igual, ela também forma em geodo, ela também aparece em drusa. A celestita tem a cor do nosso céu de inverno, aquele azul límpido, brilhante, né? E ela faz parte de uma tríade que é chamada tríade da sabedoria. E dessa tríade, ela é a última pedra, é aquela que representa o guerreiro pondo as armas no chão e se dispondo a lutar pela sabedoria e não pelas armas mais. Então, é o ápice do conhecimento, da experiência
e da maestria sobre si mesma. Então, o pingente da nossa deusa é azul, ele tem quase que um formato de drusa, porque é assim que a Celestita aparece. Eu demorei uns 4 anos para adquirir essa pedra, porque eu não julgava que tinha permissão do meu ser mais iluminado para ter a pedra. E eu tive uma jornada e que essa permissão veio. Então, a Senhora de Inverno não poderia ter outra pedra que não essa. A pedra da lua é a própria leveza, né? Que o percentual de água na pedra da lua é muito grande. Então, ela vai ter, conforme a forma como a luz incide sobre a pedra, ela vai ter reflexos azulados, né? E ela remete muito a esse poder da coruja, que é o animal que enxerga no escuro absoluto. Por isso que a coruja é símbolo da sabedoria e símbolo de Atena, que é um conhecimento muito grande, a maestria sobre esse conhecimento dos nossos lugares mais escuros. Então, não é um conhecimento só do externo que a idade traz para nós, mas especialmente o conhecimento de si mesmo. Então, a pedra da lua tem o brilho da lua cheia e nos lembra isso, que é no silêncio e que é no contato com a nossa sombra que a gente vai alcançar esse autoconhecimento. E, por último, não podia deixar de ser, Adriano está me falando que usou granada no dia do lançamento. A granada é uma pedra que ativa a energia de segundo chakra. Então, quando você precisar muito de uma força extra, da criatividade, do seu poder de imaginar algo diferente, é a granada que você tem que buscar, porque ela vai ativar com a energia dela o nosso segundo chakra. E para nós, mulheres pós-menopausa, que não parimos mais, o que é que a gente vai parir nesse verão? Ideias, projetos, vivências, interpretações. Então, nós colocamos, né, no colar dela várias pedras de granada para ativação desse centro que é oco, né? O segundo chakra é oco, para onde brota a vida. E é isso que nós pensamos com relação às pedras. Eu acho que as ilustrações de Raquel trouxeram várias camadas simbólicas, né? E as pedras, ela como uma estudiosa das pedras não poderia se furtar a colocar, a partilhar esse conhecimento também. É isso. Obrigada, Inês. Gente,
A gente então queria mostrar e dar para vocês um panorama do que é este diário, né? Eu acho que agora vocês têm que ter o diário, escrever, fazer os desenhos, colorir, enfim. Já como disse Inês, a partir do momento que vocês colocam a mão no diário, ele já é, vocês são coautoras, né? Porque vocês vão colocar as questões de vocês. Mas nós temos um pouquinho de tempo aqui, uns minutinhos, e então a gente tinha pensado em abrir um pouco, se vocês querem colocar alguma questão, ou tem alguma pergunta, ou enfim. Não é para ficarem tímidas, tá? Oi, oi, boa noite. Oi, Eu Vanessa. queria eu queria dar os parabéns. Eu estou tão emocionada, tão feliz com esse presente que vocês têm dado para nós. Nossa, isso me fortaleceu aqui. Fiquei com vontade de escrever. Estou emocionada de ver a lindeza desse trabalho. Parabéns, obrigada. Obrigada por fazerem esse exemplo, assim, né, do feminino forte, bonito, criativo, colorido. Nossa, tô feliz demais de participar desse momento. Obrigada, viu, gente? Obrigada, Vanessa. Eu gostaria Eu de também quero falar também. agradecer, tá, Marisa? Agradecer porque é, ser coautora, né, de um trabalho de mulheres tão potentes que a gente admira tanto, é, é mágico, para mim é mágico, né? É sentir ser extensão de uma caminhada que a gente vai percorrendo e é tão difícil, né? Então eu me sinto muito grata, estou muito grata de estar aqui hoje nesse lançamento, fazendo parte, desse grupo de mulheres que eu admiro muito. Raquel, que maravilhoso esse 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 terceiro aí que faz a gente perceber que a gente está todas interligadas e a natureza e o planeta e o cosmos e a gente aqui. Então eu estou muito feliz mesmo de participar. E a Raquel Obrigada me contou que também. ela vai vender as gravuras das mulheres. Viu, gente? Ma- Quem quiser ter as gravuras, ela ficou tímida, ela não contou. Fala, Raquel. Eu vou colocar no site. Até Aceita, sexta-feira já vai ter Luiz. os Está kitzinhos das certíssimo. gravuras. Para quem não conhece, vou colocar o site aqui no chat. Aí até sexta-feira já vai estar lá. Os postais, né? Os postaizinhos 14 por 21, com as senhoras das estações. Ai, estou muito Rita, feliz. você queria falar? Já quero das 4. Sim, Rita. A Rita tinha levantado a mão, queria falar. Cadê a Rita? Eu tô aqui. Sim. Eu tô muito emocionada de estar com vocês nesse momento, com uma obra tão maravilhosa. Eu tive. Desde criança, eu também escrevia diários, eu também e eu como professora também, ainda depois de inglês, para quem não sabe, eu também era professora de inglês, eu via as minhas alunos, mais as alunas, colando as figurinhas, colando coisa de balinha, porque foi naquela festinha, não sei o que, escrevendo. Então, assim, eu também sempre tive os meus diários. Mas esse diário de vocês, eu não tinha visto nada ainda, eu estava muito envolvida num processo que eu passei esses últimos dias, de um renascimento pessoal. E tanto é que quando eu recebi da Raquel falando, vi que era de vocês. Nossa, eu falei, não, eu tenho que ver. Fui atrás, falei com a Ana. Tô muito emocionada. Muito, muito, muito mesmo.
e falando o que foi falado das pedras, meu Deus do céu. As gravuras da Raquel, já sou assim, fã de carteirinha. Os livros, tudo, sabe? Eu tô assim, eu quero agradecer. Na verdade é isso, senão eu vou ficar falando um monte de coisa assim, de estar emocionada, mas eu quero agradecer. Porque uma coisa é a gente ter os nossos diários como eu vinha tendo, do nosso jeito. Eu tenho até caixa de recortes, que também deu um up com as oficinas de Soul Collage da Heloísa. Então eu sempre tive uma caixa de recortes para pegar, pôr no diário. Mas tudo isso que vocês trouxeram, nossa, olha, parabéns, gratidão. E com certeza vou falar também para as pessoas que eu conheço, para as mulheres que eu conheço, porque é uma preciosidade. Já tô até aqui pensando, ver se pode. Tipo, quando acabar o meu, eu compro outro. Gratidão imensa a todas vocês. E também muito feliz de estar aqui com carinhas conhecidas, com amigas do coração também. Obrigada, gente. Obrigada, Rita. Gente, eu A gostaria de Adriana está... agradecer, Sim, você, sim. porque eu estive no presencial, claro, né? Sim, Mas aqui eu achei que foi melhor porque vocês puderam explicar, falar mais coisas para sim, gente. Fiquei muito sim, feliz. Eu mesmo já tinha mandado mensagem para Raquel. Raquel, já estou querendo esses banners, o que tiver desses, sim, né, do diário. sim. Mas assim, que interessante essa proposta, Marisa. Muito feliz que eu conheço as autoras, a ilustradora, né? Que lindo vocês trazerem isso para gente e que a gente possa realmente usufruir disso. Eu vou levar isso para o meu grupo, que eu estou fazendo o estudo da menopausa, do livro da Miranda, né? Que Uhum. chama Tenda de Crone. Eu achei muito bacana. Eu acho que esse diário vai ajudar bastante a gente. Muito obrigada Que a todas. ótimo, que ótimo. A Adriana está mostrando o marcador de livro, que é muito lindo também, a imagem do marcador de livro, né? Que a gente fez para o diário, para estar junto com o diário. Ele ficou muito lindo, lindo mesmo. Eu acho importante falar, Marisa, que cada uma pode começar esse diário de onde Sim, quiser. sim, Nós escolhemos começar pelo outono porque nós lançamos o diário no equinócio de outono, uhum, né? Então, a primeira estação que está apresentada é o outono. Aí uhum, me perguntaram, como é que a gente faz? Como é que eu vou escolher? uhum, Aí eu sugeri o seguinte: leia um texto de cada estação. O que mais falar o seu coração é aquela estação que você vai começar a escrever, porque nós temos que lembrar que isso é uma roda não tem nem princípio nem fim. Então, não importa de onde comece, é o que Heloísa falou. Não é um calendário gregoriano cheio de quadradinho, é uma roda, porque nós somos circulares. Então, a Vanessa, por exemplo, pode começar lá no verão, uhum, enquanto que a Carolina vai começar no inverno. É aquilo que te falar mais de perto. Eu acho importante por isso, porque não tem número de página, né? Isso é muito legal. Nós quebramos esse paradigma de leitura linear. sim, Não tem número de página. É aonde o seu coração está. sim, uhum.
Uhum. Gente, alguma coisa a mais? A Raquel já colocou onde vocês adquirem o diário. A gente depois vai colocar em diversos grupos a gravação, né? Porque nós tivemos um problema com o Zoom, não saberia falar, nunca me aconteceu, mas tudo bem. E então em diversos grupos para as pessoas que não puderam, não conseguiram estar presentes, né? Não conseguiram participar, acessar, enfim. Tá? Nós tínhamos uma lista também na Gofri e estou achando que o pessoal da Gofri também não conseguiu, né? Paciência, esses descaminhos acontecem. Alguma coisa a mais? Uma Marisa, foto, não vamos Marisa. esquecer de tirar uma foto. Uma foto. Não. Então, vamos a tirar a Eu foto. filmei todas falando, depois eu ponho lá no grupo. Sim, sim. Então, abram todas as câmeras, porque a gente sempre registra com uma foto no final, né? E é importante, no final, tem os nossos contatos. Se Sim, aqui atrás também do. Sim, vocês no marcador de livros tem. quiserem aprofundar alguma questão, conversar com a gente, eu adoraria Isso. saber o que vocês sentiram e como que vocês reagiram aos textos e Sim, ao ato de escrever, que é um ato curativo e organizador. Então, por favor, vamos continuar o diálogo. sim, Vamos? sim. Raquel, tirou a foto ou ainda não? Raquel está com o microfone fechado. Um momentinho, gente, é que eu estava pegando as informações do marcador. Eu vou colocar aqui, ó. Pronto. Tem os Instagrams. Então, agora a foto. Espera aí. Acho que deu. Só um momentinho. Pronto. Eu acho que faltou um pedacinho ainda. Agora a segunda leva, a segunda página. Espera aí. Espera aí. Muito bem, estão todas aí presentes. Que bom, que bom. Depois Muito a bom, gente querida. põe no Instagram, nos lugares da vida. Uhum. Queridas, muito obrigada a vocês, muito obrigada a todas por estar aqui. E como disse a Inês, depois a gente quer ouvir vocês, o que vocês acharam do diário, né? Como é que Uhum. vocês vivenciaram tudo isso, as perguntas, os exercícios, enfim. Tá? Uhum. Podemos ir fechando? Podemos fechar, meninas? Sim, podemos. Então, Muito obrigada, muito Marisa, obrigada a Raquel, todas. Inês, Muito Heloísa e a grata a todos que estão todos. aqui. Claro, obrigada, Heloísa, Raquel, Inês.